Olá, pessoal! Eu sou a professora Josielen, professora do 4º ano, e hoje nós teremos mais uma aula. Hoje, a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos falar sobre revisão do texto. Nas últimas aulas, a gente viu sobre a produção do texto, os elementos que a gente não pode esquecer de colocar quando a gente vai produzir um texto ou fazer uma reescrita. E hoje a gente vai ver a revisão do texto. É quando a gente vai corrigir algumas coisinhas que às vezes a gente esquece ou faz errado. Então, quais são esses elementos que a gente precisa ver para ver se está tudo certinho? Então, vamos lá. Coloquei aqui uma lista de conferência. Coloquei aqui esses quadrinhos para a gente colocar depois, fiz ou não fiz. Então, vamos lá. Na nossa lista tem aqui, ó, coloquei o título, descrevi os personagens e cenário mostrando quem eram, onde, o que e quando aconteceu os fatos. Depois, escrevi o início, meio e fim da história, apresentei o problema, mostrei como foi solucionado o problema, escrevi um final da história satisfatório. O que é um final de história satisfatório? Eu consegui fechar tudo, consegui falar sobre tudo que precisava falar? Ou ficou assim meio suspense no ar? E agora? O que aconteceu? Ou não terminei a história? Então, o nosso final tem que ser um final completo. Eu tenho que falar como que acabou a história. Usei letra maiúscula em início de frase, nome de pessoas. Usei parágrafo. Usei sinais de pontuação. Usei sinônimos para não repetir palavras. Conferi a ortografia das palavras. Apaguei informações desnecessárias ou acrescentei informações importantes. Então, vamos ver se eu fiz tudo isso e você também vai ver se você fez isso na sua reescrita. Então, vamos lá. Eu coloquei título na história? Coloquei, ó. Título Jorinda e Joringuel. E coloquei aqui. Aqui a gente vai ir bem lentamente, vendo coisa por coisa, item por item. Então, aqui. Há muito tempo atrás, num velho castelo, aqui eu apresentei quando aconteceu a história e onde aconteceu essa história, onde se passa o meu cenário. Eu coloquei aqui, há muito tempo atrás. Eu não quis usar era uma vez. Eu só quis dizer que há muito tempo atrás aconteceu esta história num velho castelo, que ficava dentro de um escuro bosque. Então, aqui eu inseri uma informação a mais. Onde que ficava esse castelo? Ah, ficava no alto de uma montanha? Ou numa terra muito distante? Não, esse meu cenário, ele ficava dentro de um escuro bosque. Não era qualquer bosque, era um bosque que estava escuro, muito sombrio. Morava uma velha fada. Apresentei aqui a minha primeira personagem, que era a fada. E como era esta fada? Eu falei da característica dela exterior, que ela tinha, a característica exterior dela era que ela era velha e que podia se transformar no que quisesse. Eu não quis colocar aqui, como na história, que ela podia se transformar num gato ou numa coruja. Eu só coloquei que ela podia se transformar no que quisesse. Ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertasse, desde que prometessem não aparecer novamente. Mas quando era uma moça, a fada transformava num pássaro e o prendia em gaiola. No palácio já haviam 700 deles. Daí eu vou colocar agora o meu outro parágrafo. Primeiro, por que a gente usa parágrafos? Por que a gente escreve por parágrafos? A gente escreve parágrafos, e lembrando aqui o que é um parágrafo, ó, esses espaços que eu coloquei aqui em verde é o espaço que eu preciso
colocar para iniciar o meu parágrafo. Então aqui, o meu parágrafo, ele sempre começa longe da margem, com letra maiúscula. Estão vendo? E então ele está dividido por parágrafos. O parágrafo, ele nos ajuda a colocar melhor, a expressar melhor cada uma das nossas ideias, dos nossos pensamentos. E também para quem for ler, não ficar perdido. Se eu colocar um parágrafo muito grande, com muitas linhas, vão ser muitas informações que o meu leitor vai precisar saber e ele vai ficar meio perdido. E outra questão, por que eu coloco espaço aqui? Ó? Eu coloquei espaço, ele começou com letra maiúscula, mas logo na segunda linha, as minhas letras já estão aqui, ó, juntinho com a margem. Quando a pessoa for ler e ela for ver aqui o parágrafo, ela vai ver, que começou outro parágrafo. Então, o autor vai apresentar uma nova ideia. Esse meu parágrafo, ele não está muito grande, ele tem informações importantes. Então, aqui eu sei que eu comecei um parágrafo porque o meu parágrafo, ele está aqui com uma distância da margem, começou com letra maiúscula. E aqui tem uma ideia. No meu segundo parágrafo, vai ter outra ideia. Estou apresentando mais informações. Neste meu primeiro parágrafo, eu apresentei o cenário e minha primeira personagem, o que ela fazia. No segundo parágrafo, eu vou continuar apresentando os meus outros personagens. Então, aqui, certo dia, um jovem casal de apaixonados foi passear já ao entardecer. Olha, eu incluí aqui quando que eles foram. Era uma manhã chuvosa? Não. Era um dia de neve? Não, era uma tarde. Pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada. O moço se chamava Joringel e era um pastor de ovelhas. Aqui, ó. Estou colocando características do meu personagem. E o nome da moça era Jorinda. Ela era a mais bela de todas as jovens. Outra coisa que a gente viu aqui, ó. Eu usei letra maiúscula, início de frase, nome de pessoas. Usei, ó, letra maiúscula. Aqui está começando o parágrafo, letra maiúscula. Aqui não é um parágrafo, mas eu estou iniciando uma frase, ó. Comecei com letra maiúscula. O nome dos meus personagens está também começando com letra maiúscula. Mas por que da fada não tem letra maiúscula? Porque ela não tem um nome específico. Poderia ser qualquer fada velha. Então, ela, por não ter um nome específico, eu não uso letra maiúscula. Eu só uso letra maiúscula em nome de lugares específicos, de pessoas e de animais ou outros personagens que é específico. Se, por exemplo, a fada se chamasse, como por exemplo a gente tem a fada Tinkerbell. Tinkerbell, como é o nome da fada Tinkerbell, eu vou escrever com letra maiúscula. Mas essa aqui não tem um nome específico, então eu escrevo com letra minúscula. Usei letra maiúscula para iniciar o parágrafo e cada vez que eu iniciar uma frase. Então, título, letra maiúscula, espaço para começar o parágrafo. Meus personagens estão com nome com letra maiúscula. Aqui também, espaço, letra maiúscula. Espaço, letra maiúscula. Outra coisa que a gente tem que ver, ó, descrever os personagens do cenário, mostrando quem eram, onde, o que e quando aconteceu os fatos. Sim, ó, eu falei que aconteceu há muito tempo atrás, que eles eles foram passear no entardecer, quando aconteceu a história. Escrevi o início, meio e fim da história. Ó, aqui eu apresentei a história. Falei do cenário, dos personagens, e aqui eu estou falando do problema. O
então eu apresentei. Depois eu coloquei o meio da história, que é o que aconteceu depois que surgiu o problema. E, por fim, coloquei o clímax, que é a parte mais emocionante da história, que é quando o Joringel invade o palácio. E depois o final. O que eles fazem depois que solucionam o problema? Como que termina a história? Então, vamos voltar lá na nossa lista. Coloquei o título? Coloquei. Descrevi os personagens e o cenário? Coloquei. Escrevi o início, o meio e fim da história? Sim. Apresentei o problema? Sim, eu falei como que surgiu o problema. Qual que era o problema? A Jorinda se transformou num roxinol. Mostrei como o problema foi solucionado? Sim. Eu falei que o Joringel ele achou uma flor mágica e ele invadiu o castelo com essa flor. E depois de invadir o castelo, ele tocou a gaiola. Vamos só confirmar aqui. Então, aqui eu estou contando como aconteceu o problema, até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. E de repente, Jorinda havia se transformado em um roxinol e Joringel ficou parado como uma estátua. Aqui eu apresentei o problema. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora. E o pobre rapaz não pôde fazer nada, ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. Então, o que aconteceu depois? Ele foi trabalhar numa vila e lá ele sonhou com a flor, que tinha esse poder mágico de quebrar feitiços. Ele então foi até o castelo, ele não ficou mais imobilizado, não tinha mais poder sobre ele, o feitiço, porque ele estava com a flor mágica. Ele viu vários pássaros, viu a velha que ficou muito brava, mas não pôde fazer nada contra ele por causa da flor. Então aqui, ó, o rapaz precisava descobrir onde estava Jorinda, mas tinha muitos pássaros e ele não sabia qual era ela. Então viu que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir. E ele, mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola. Estou mostrando como foi solucionado então o problema. Ele foi lá e tocou a gaiola. E fez a Jorinda então ser liberta do feitiço. E o final? Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Vamos voltar aqui na nossa lista de conferência, porque tem mais coisas que a gente precisa conferir. Eu mostrei então como foi solucionado o problema? Mostrei. Escrevi um final da história satisfatório? Mostrei realmente como terminou a história? Ou ficou faltando pedaço? Eu falei, não, aconteceu isso e por fim eles então viveram felizes para sempre. Nem sempre a história vai terminar com um final feliz, mas eu preciso mostrar como terminou essa história. Não pode ficar faltando pedaços no meu final. Usei letra maiúscula em início de frase, nome de pessoas? Usei. Usei parágrafo? Então, relembrando, o que é o parágrafo? É cada ideia que eu vou apresentar. O parágrafo ele inicia com letra maiúscula e é sempre distante da margem. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Distante da margem, comecei com letra maiúscula. Aqui eu tenho um parágrafo. Eu estou falando, apresentando alguma informação. Nesse segundo parágrafo, eu vou apresentar outras informações. Então, por isso que eu comecei o parágrafo. Quando que eu vou mudar de parágrafo? Quando eu vou apresentar um outro cenário, ou falar de outros personagens, ou vou incluir diálogos, daí eu mudo de parágrafo. Usei sinais de pontuação? Sinais de pontuação é muito importante. Eu usei, ó, aqui eu coloquei ponto final, coloquei vírgula. Por que é importante a gente usar sinais de pontuação? Porque a gente, quando está falando, quando a gente escreve como se a gente estivesse falando. Eu não falo assim tudo rápido. Há muito tempo atrás eu havia num castelo que ficava dentro dos... Eu não falo assim.
Eu falo pausadamente. Então, há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada que podia se transformar no que quisesse. Ponto, eu estou afirmando. Agora, se fosse uma pergunta, como que eu faria isso? Há muito tempo atrás, num velho castelo, eu estou perguntando. Então, os sinais de pontuação, eles fazem o papel das entonações da nossa fala. Quando a gente faz uma pergunta, quando a gente está exclamando alguma coisa, ou está afirmando, ou está com dúvida sobre algo. Então, eu preciso usar esses sinais de pontuação para quem for ler entender o que está acontecendo. Então, aqui eu usei sinais, usei ponto final, ponto e vírgula, interrogação não, vírgula e ponto final. Nessa minha história, na minha reescrita, eu não usei o travessão, que serve para quando alguém for falar, nem dois pontos, e nem ponto final, nem ponto de interrogação, e nem ponto de exclamação. Eu usei apenas vírgula, ponto e vírgula e ponto final. Mas na sua reescrita, se tiver diálogo, se alguém for falar, se um dos personagens for falar, você precisa usar dois pontos, travessão. Usei sinônimos para não repetir palavras. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, quando eu for usar sinônimos, eu posso usar pronomes. O que é pronome? Ele, ela, meu, eu, isso são pronomes. Os pronomes e os sinônimos, eles vão sempre ser direcionados para os substantivos. O que são substantivos? Tudo aquilo que eu posso dar nome. Então, pessoas, lugares, objetos, animais. Então, vamos ver aqui as substituições que eu fiz. Coloquei aqui, ó, todos esses que estão com traço foi uma substituição que eu fiz. Então, aqui eu coloquei velha fada, usei o substantivo velha fada, que podia se transformar no que quisesse. Ao invés de eu colocar velha fada de novo, eu coloquei ela. Quem é ela? A velha fada. Por que eu uso também sinônimos? Para não ficar repetitivo o nosso texto. E já pensou se fosse assim, o meu texto? Há muito tempo atrás, num velho castelo que ficava dentro de um escuro bosque, morava uma velha fada, que podia se transformar no que quisesse. A fada também lançava feitiços sobre as pessoas, fazendo com que os homens ficassem como estátuas. A fada, a velha fada, e daí? E aí vai ficar cansativo para o nosso leitor. Então aqui, ó, certo dia, eu não quis colocar e aí, e daí? Eu coloquei certo dia. Um jovem casal. Quem que é o jovem casal? Jorinda e Joringuel. Eu não usei Jorinda e Joringuel. Eu usei jovem casal. Foi passear já ao entardecer pelo bosque, tomando cuidado de não se aproximarem demais do castelo da fada. O moço, quem é o moço? O moço que faz parte aqui do casal, se chamava Joringuel. E a moça, quem que era a moça? A moça aqui do casal, chamava Jorinda. Eu não fiquei repetindo o nome deles. Eu usei ela, ó, Jorinda, ela, ou o moço, ou a moça, eles. Todas essas palavras que eu usei se referem a Jorinda ou a Joringuel. Aqui nesse parágrafo, eu grifei que olharam. Vamos ler a frase. Até que olharam para trás e viram que estavam perto dos muros do palácio. Aqui eu não quis usar Jorinda e Joringuel, porque não precisava. Porque quando eu escrevi olharam, eu já sei que quem olhou era Jorinda e Joringuel, porque no parágrafo anterior eu já estava falando deles. Então eu não usei o nome deles aqui, Jorinda e Joringuel olharam para trás. Eu só coloquei olharam. Daí,
perto dos muros do palácio e de repente Jorinda, que eu escrevi o nome dela, havia se transformado em um roxinol e Joringel ficou parado como uma estátua. A velha fada apareceu e levou o pássaro embora. E o pobre rapaz, quem que é o pobre rapaz? Joringel. Ao invés de colocar o nome Joringel, eu usei pobre rapaz. Não pôde fazer nada, ainda que tivesse implorado com muitas lágrimas. No próximo parágrafo, o que eu usei para falar o nome do personagem? Aqui eu quis usar o Joringel, foi para um vilarejo e lá foi trabalhar. E certa noite sonhou. Ao invés de eu colocar certa noite Joringel sonhou, eu só coloquei sonhou, porque eu já sei que eu estava falando de quem? Do Joringel, então eu não precisei colocar o nome dele novamente. Só coloquei que ele sonhou, que encontrava uma linda flor roxa e ia até o palácio levando-a consigo. Outra aqui palavra, ao invés de eu usar castelo, eu coloquei palácio, que é a mesma coisa de castelo. E tudo que ela tocava era liberta do feitiço. Ela quem? Eu estou falando de quem? Da Jorinda? Não, eu estou falando da flor. Tudo que a flor tocava era liberto. Ao invés de usar flor roxa novamente, eu coloquei ela. Ela é um pronome que se refere aqui à flor roxa. Era liberta do feitiço e pôde finalmente reencontrar Jorinda. No outro dia, o jovem rapaz, quem que é o jovem rapaz? Joringel. Não coloquei o nome dele, eu coloquei jovem rapaz, porque ele era um rapaz e era jovem. Agora, se fosse um idoso, poderia colocar o senhor saiu por todos os lugares. Não, mas eu estou falando do Joringel. Qual que era a característica de Joringel? Ele era jovem e era um rapaz. Procurando a flor, até que depois de 9 dias a encontrou e partiu para chegar até o castelo. Lembram que no outro parágrafo eu coloquei palácio? Aqui eu coloquei castelo. Próximo parágrafo. Joringel foi se aproximando do palácio. Olha aqui. Aqui eu não usei castelo, eu usei palácio, porque está bem pertinho de castelo e palácio. Para não ficar repetitivo, eu inverti. E graças à flor não ficou imobilizado. Conseguiu abrir. Quem conseguiu? Joringel. Ao invés de colocar Joringel conseguiu abrir, só coloquei conseguiu. Eu sei que é ele, porque eu já falei que era ele que estava entrando no palácio. Abrir a porta e lá viu centenas de pássaros. Ali também estava sentada a velha fada. Ela ficou muito brava. De novo aqui, velha fada e ela. Eu não repeti, a fada ficou muito brava. Eu coloquei ela. Ela quem? A fada. Mas não pôde fazer nada contra ele. Ele quem? Joringel. Pois a flor o protegia. Esse o aqui está se referindo a quem? Ao Joringel. O rapaz, eu não coloquei Joringel, coloquei o rapaz, precisava descobrir onde estava Jorinda, mas tinha muitos pássaros e ele quem? Joringel, o rapaz, não sabia qual era ela. Ao invés de colocar Jorinda, eu coloquei ela, porque está se referindo a Jorinda. Então viu, quem viu? A Jorinda? Não. A fada? Não. O Joringel, que a fada pegou uma das gaiolas e estava prestes a fugir. E ele quem? Joringel. Mais do que depressa, correu e conseguiu tocar a gaiola com a flor. Por fim, Joringel usou a flor para libertar todos os pássaros que estavam presos no castelo. E o jovem casal, quem que era o jovem casal? Jorinda e Joringel. Não quis repetir o nome deles. Então eu coloquei que era o jovem casal. Eu sei que é o jovem casal, Jorinda e Joringel, porque são os únicos que aparecem na história. Voltou para casa, se casaram e viveram felizes para sempre. Então aqui fiz substituições, coloquei sinônimos
Pro, como que eu sei o sinônimo de uma palavra? Às vezes a gente não vai lembrar o sinônimo. Então, uma dica, a gente pode usar o dicionário, procura lá o significado da palavra e o dicionário vai nos dar os sinônimos daquela palavra, o que aquela palavra significa, né? Mostrando para a gente sinônimos. Ou a gente pode procurar direto na internet, a gente vai lá no Google e coloca, por exemplo, castelo, sinônimo, daí ele vai aparecer para a gente, palácio, palacete, mansão, que são palavras que têm o mesmo sentido daquela que a gente está procurando. Conferir a ortografia das palavras. Todas as palavras que eu escrevi estão escritas corretamente? Para isso, eu preciso ler, reler num dia. Deixo o texto descansar e a minha cabeça também. No outro dia, eu vou ler de novo o texto e ver se eu escrevi todas as palavras corretamente, se eu não comi letra, se eu não comi sílaba, se eu escrevi com 2 S, é com cedilha, é com X, com CH. Essa conferência daí da ortografia da palavra, vocês precisam fazer, se não se lembrarem como se escreve, com o dicionário. Consulta lá como se escreve, procura a palavra e como escreve essa palavra para escrever corretamente. Apaguei informações desnecessárias? Quando eu fui fazer a minha reescrita, eu vi que tinha informação que não precisava eu colocar aqui. Por exemplo, não precisava eu colocar que a velha fada podia se transformar numa coruja, não precisei colocar que o Joringel cantou ou que ele ficou chorando demais. Eu só coloquei que ele chorou. Então são informações desnecessárias que não vão fazer falta no meu texto, tá? Então quando a gente vai fazer a revisão do texto, vai ter partes que a gente vai precisar apagar, que não faz sentido a gente colocar ali porque elas estão em excesso, há muita informação e não vai fazer a diferença no nosso texto. E acrescentei informações importantes. Então, quando a gente vai fazer a revisão, vai ter informações que a gente precisa acrescentar, que estava faltando e eu vou precisar acrescentar. Então, por exemplo, aqui, ó, ela também lançava feitiços sobre as pessoas que se aproximassem demais da sua casa, fazendo com que homens ficassem como estátuas até que ela surgisse e os libertasse. Essa é a informação. Mas eu precisava acrescentar uma outra informação que era importante. Desde que prometessem não aparecer novamente. Então, ela só ia libertar se eles prometessem não aparecer novamente. Essa informação eu achei que era importante acrescentar aqui. Então, eu coloquei. Antes, na primeira versão do meu texto, não tinha colocado. Depois, eu achei que era importante eu colocar essa informação. Então, essa aqui é a nossa lista de conferência. Depois que você fez sua reescrita, veja se você colocou tudo isso aqui, o título, os personagens e o cenário, quando aconteceu, se você colocou a sequência da história, o que aconteceu no início, no meio, no final, se colocou o problema, qual que era o problema, como foi solucionado, se você colocou um final bacana para sua história, se usou letra maiúscula para iniciar parágrafo em frases em nome das pessoas, de personagens, se colocou parágrafo, que eu já expliquei para vocês o que é, se usou sinais de pontuação, ponto final, vírgula, usei sinônimos, então as palavras que têm o mesmo sentido, ou substituições, como pronomes, ele, ela, meu, eu, dele, nosso, eles. Conferi a ortografia das palavras, apaguei informações desnecessárias ou acrescentei informações importantes. Então, depois que vocês fizerem a sua lista de conferência, a revisão do seu texto, o seu texto, então, está praticamente pronto, vamos dizer assim, para ser lido para outras pessoas ou por outras pessoas.
E essa foi a nossa última aula sobre produção de texto. Até mais!